saudações, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aí falando da excreção humana. Mas no capítulo de hoje nós vamos focar mais na parte da fisiologia, ou seja, do funcionamento desse sistema juntamente com o sistema endócrino. A gente vai ver que tem uma relação aí muito importante entre eles. Então, só fazendo uma breve introdução, além de filtrar o sangue, liberar as excretas, limpar o sangue realmente, os rins eles também têm uma região deles ali onde você tem a produção de hormônios. Que a gente vai ver daqui a pouco quais são eles. Então, do que consiste esse processo de filtragem do sangue? Eliminar metabólitos advindos do metabolismo de proteínas e nucleotídeos. Então, quanto mais proteína você ingere, quanto mais alimentos com presença de nucleotídeos você ingere, mais você vai fazer com que o seu rim tenha que liberar esses metabólitos. E que metabólitos são esses? Ureia, ácido úrico e creatinina. A ureia é um composto nitrogenado normal dos mamíferos e ele pode ser transformado num composto menos tóxico chamado ácido úrico. E olha lá, a gente tem aqui a fisiologia do néfron. Como é que funciona esse néfron? Então, em cada rim existe de cerca de 1 a 4 milhões de néfrons, ou seja, de 1 a 4 unidades filtradoras. Então chega nos rins cerca de 1 litro e 200 ml de sangue por minuto. Tá? E o processo de filtragem, ou seja, a limpeza desse sangue consiste em quê? Filtração, reabsorção e excreção. E a gente tem um processo de filtração. Então o que acontece lá dentro do glomérulo? Aquele sangue chega, tá? E ocorre a separação de certas substâncias referentes ao quê? Ao seu peso molecular. Então, aquelas que têm um peso molecular muito baixo, como água, ureia, sais minerais, glicose, elas vão para o próximo passo. Elas conseguem passar pela aberturazinha ali. Aquelas que têm um peso molecular muito grande, como proteínas, células vermelhas, células brancas, elas vão para o outro lado. Elas seguem o fluxo. Tá? Então, esse é o primeiro processo de filtração. Se você olhar ali, ó, você tem o glomérulo renal, ali aquele emaranhado, e só algumas estão passando para frente, aquelas bolinhas azuis ali. Por quê? Porque elas conseguem passar por essas regiões e vai funcionar como se fosse uma peneira. Então, esse é o primeiro processo de filtração, é a separação da parte com alto peso molecular da parte com baixo peso molecular. Depois você tem a reabsorção. Ao longo de todo esse glomérulo, você tem túbulos. Tá? E nesses túbulos você vai poder ter, sim, a reabsorção de quê? Água, sais minerais. Tá? Isso vai depender do quê? Do controle hormonal. Tá? Você tem hormônios que impedem que essa água seja absorvida e você tem hormônios que fazem com que esses sais minerais sejam absorvidos mais facilmente. Alguns desses compostos que foram filtrados, eles vão ser devolvidos para o sangue, como glicose, como aminoácidos, como água. E é nesse contexto aqui que ocorre a questão da controle da pressão arterial. Tá? É aqui que você tem a atuação de hormônios que vão atuar ali pedindo para, segura um pouco de água aí, libera essa água, enfim, segura esse sal aí, ou excreta esse sal, reabsorve. Toda essa dinâmica ocorre no néfron. E tem relação diabéticos e urina com glicose. Por quê? Se você tem muita quantidade de açúcar no sangue, quando você fizer ali a separação, você vai ter muita quantidade de açúcar. Uma certa parte é reabsorvida sim, mas não tudo. Então você libera aquele excesso. É por isso que pessoas com diabetes costumam ficar com o vaso cheio de formiga quando usam o banheiro, porque eles estão com tanto açúcar dentro do corpo deles que ele está excretando muita coisa ali, está saindo muito açúcar na urina e mesmo assim não está sendo suficiente para baixar aquela glicose sanguínea. Então tem essa relação aí de diabéticos com urina com glicose. Então a reabsorção seria esse processo ao longo de todo o tubo. Tá? Se você olhar ali na primeira imagem, você tem aquele tubo em branco e você vai ter sendo reabsorvido por aquele capilar vermelhinho. O que está sendo reabsorvido? Água, glicose, aminoácidos, e ali sim está o sangue, estão as células vermelhas. Então você vai ter a reabsorção daquilo. Tá? Em contrapartida, mas só até manter o equilíbrio. Tá? O resto segue para frente.
e esse segue para frente vai gerar o quê? Vai ser a secreção. Então você vai ter alguns componentes lá do néfron que foram separados lá na cápsula de Bowman, lá no glomérulo, ele pode ser ainda secretado mais à frente. Tá? Então as setinhas azuis ali indicam o quê? Secreção. E a setinha verde, reabsorção. Então você tem toda essa dinâmica de troca para lá, troca para cá, absorve, secreta, excreta, filtra, tudo ocorrendo dentro dos néfrons. E por que isso ocorre? Porque algumas substâncias grandes, como medicamentos, principalmente, eles não são absorvidos pelo glomérulo, mas ao longo do tubo ali daquele néfron, ele pode ser secretado. Tá? A gente tem a atuação de fígado e rim no processo de medicamentos, né, de fármacos. Então são dois órgãos muito atuantes nessa questão aí. E no final de tudo, depois que você já reabsorveu, já secretou, já filtrou, já excretou, você tem a formação da urina, tá? Que é composta ali basicamente por água, sais minerais, compostos nitrogenados como ureia e algum outro componente que deva ser excretado ali no momento. E como que funciona essa regulação hormonal do sistema excretor? A gente tem a atuação aqui do hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse ADH vai ser secretado por quem? Pela hipófise. Então, olha lá. Ali no amarelinho você tem volemia normal, ou seja, volume de sangue, quantidade de líquido normal. Quando você toma muita água, o que acontece? Você eleva muito esse volume de líquidos. E aí, quando aquela informação chega no cérebro, o que ele faz? Ele induz ao quê? A você reduzir a secreção desse ADH, ou seja, você não vai mais segurar aquele líquido dentro do seu corpo e aquela informação chega nos rins. Quando ela chega nos rins, o que vai acontecer? Vai reduzir a reabsorção de água lá naqueles tubos. Ou seja, a água vai passar ali, teu corpo não quer segurar ela e você vai aumentar o volume da urina dentro do seu corpo. Então você vai excretar muito mais. É o que acontece no dia frio. Pô, tá mó frio, mas você, vou manter aquela de continuar me hidratando. Você bebe água, daqui a pouco você faz o quê? Urina. Diferente de um dia quente, que você está bebendo água, mas aquilo está sendo compensado pelo suor. Né? Então, olha lá, o contrário também acontece. Você está na volemia normal. Aí um exemplo, você começou a foi jogar um futebol. Tá suando pra caramba, perdendo água, sais minerais, volemia reduzida, ou seja, o volume sanguíneo cai. O teu cérebro faz o quê? Eleva a produção, tua hipófise, ela eleva a quantidade a secreção desse hormônio ADH. O que ele vai fazer? Ele vai agir lá nos teus rins, falando para quê? Segura mais água aí, porque a gente está perdendo água e o cara não está compensando. E aí teus rins, lá naqueles tubos proximais, eles vão fazer o quê? Vão reabsorver o máximo de água possível. E aí você gera pouca quantidade de urina. Por isso que num dia quente, você quase não urina. Tá? E geralmente, por exemplo, quando você faz uma atividade física intensa, você jogou um futebol e tal, você não repôs água, quando você vai urinar, mas um tempo depois, você vê que a cor é muito escura. Porque tua urina está muito concentrada. Tá? Diferente de um dia frio, que você está bebendo água toda hora você vai no banheiro e a sua urina está sempre o quê? De cor clara. Então tem essa relação esse tipo de hormônio, esse ADH, ele vai agir só no contexto de reabsorção de água. Ou ele vai pedir para reabsorver mais ou ele vai pedir para reabsorver menos. Só. Ele não tem a ver com sais minerais nem com nada. E a gente tem aí a relação de por que algumas pessoas quando estão tomando cerveja, a maioria delas, elas tendem a urinar muito. Porque o álcool ele age lá na tua hipófise, inibindo o teu corpo de produzir o ADH. Se você inibe o ADH, você não segura mais o líquido dentro de você. Se você não segura o líquido, você urina muito. Quando você urina, você desidrata. Teu corpo sente o quê? Sede. O cara que está no barzinho lá na festa, ele não vai tomar água, vai tomar o quê? Cerveja. Então ele continua tomando cerveja, continua desidratando, perdendo água, sais minerais, perdendo açúcar, podendo chegar a ter entrar em coma alcoólico, que é o quê? Quando o seu corpo está totalmente saturado de álcool, super desidratado, sem sais minerais basicamente, e a glicose lá embaixo. E aí o cara tem que ser internado e tomar o quê? Glicose com soro, que é para hidratar e levantar a glicemia sanguínea. Galera, aqui a gente tem o hormônio aldosterona. Esse cara, ele vai ser produzido por quem? Pela própria glândula presente ali nos rins. E esse mecanismo funciona
na questão da queda de pressão arterial. Beleza, professor? E aí? Vamos lá. Você tem 3 órgãos aí inclusos nesse mecanismo de controle de pressão arterial. Você tem o fígado, você tem os rins e você tem o pulmão. Olha só, 3 órgãos, acredito que vocês nem sabiam disso, atuando no controle da pressão arterial. E a título de quê? Para no final de tudo liberar essa aldosterona que vai agir nos próprios rins, fazendo o quê? Segurando o sódio. Quando o seu corpo ele segura o sódio, ao mesmo tempo ele induz com que aquele sódio puxe água. E quando puxa a água, a pressão arterial ela aumenta. Então esse mecanismo ele é ativado no intuito do que? Quando o cara está com a pressão baixa. E aí teu corpo faz todo esse mecanismo para poder subir a pressão arterial de novo. É por isso que os medicamentos de pressão arterial eles vão agir fazendo o quê? Com que a pessoa urine. Né? Porque quanto mais quantidade de líquido no teu corpo, mais o teu coração vai ter que trabalhar. Mais as paredes dos vasos sanguíneos vão sofrer impacto. Ou seja, a pressão está muito alta. Então aquele medicamento age nos rins, fazendo com que você libere aquele líquido e o volume sanguíneo abaixa, consequentemente a pressão sanguínea também abaixa. Então o teu rins ele vai perceber que a pressão arterial está baixa através de receptores que ele possui dentro dos próprios rins. Quando ele faz isso, o que vai acontecer? Ele vai liberar uma enzima chamada renina. Essa renina vai agir em parceria com o fígado, pegando uma substância chamada angiotensinogênio e transformando ela em angiotensina 1. Tá? Essa substância, essa angiotensina 1, ela vai ir para os pulmões e vai sofrer a ação da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, transformando ela em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 ela vai agir na glândula dos rins, tá? Na glândula adrenal, nas suprarrenais, fazendo com que ele libere aldosterona. E essa aldosterona vai agir nos túbulos lá dos néfrons, fazendo com que ele segure sódio e segure água para poder aumentar a pressão arterial. Então, olha só o que você envolve, quantos órgãos, quantos mecanismos diferentes você envolve para poder seu corpo restabelecer a pressão arterial. Então, é uma parada assim bem complexa. Acredito que vocês não sabiam que os pulmões, por exemplo, estavam relacionados com o aumento da pressão arterial. Nesse caso, o teu corpo faz isso quando a pessoa está com uma queda de pressão, beleza? E aí é aquilo que eu falei para vocês. Quando ele puxa sódio, ele facilita a absorção de água por osmose, né? E aí, quando ele puxa essa água, aumenta o volume sanguíneo, aumenta a pressão arterial. Além disso, a gente costuma pensar que o nosso corpo só se comunica através do sistema endócrino, né, dos hormônios, e através de impulsos nervosos. Tá? Mas também tem a comunicação entre órgãos distintos. Você tem a comunicação entre coração e rins através de uma substância, de um composto chamado PNA, que é o ácido peptonucleico. O que vai acontecer? A pressão sanguínea está alta, teu coração vai perceber essa pressão alta porque ele está trabalhando muito e ele indica, ele produz essa substância para essa substância ir lá para os rins. Falar o quê? Pô, rins, dá uma aliviada aí porque o coraçãozinho está cansado, cara. Libera um pouquinho de líquido aí. E aí o que esse rins vai fazer? Vai aumentar a excreção de sódio e de água. Quando ele aumenta essa excreção de sódio e de água, a pressão sanguínea abaixa. Então, olha lá, a gente falou sobre o mecanismo de aumento de pressão e agora a gente está falando sobre o mecanismo de queda de pressão. Então, o nosso corpo ele sempre está procurando o quê? Se ajustar. Tá? E é aquilo que eu falei para vocês. Os medicamentos de controle de pressão arterial, para baixar a pressão, onde é que eles agem? Nos rins, fazendo o quê? Com que ele excrete água e sais minerais, que é para poder, no caso sódio, que é para poder o volume de sangue diminuir, consequentemente a pressão arterial também diminui. Galera, espero que tenham gostado da aula, tá bom? Tentei trazer aí da forma mais clara possível para vocês e ficando qualquer dúvida, nós teremos nosso encontro no Zoom para poder trabalhar em cima disso aí. Valeu, muito obrigado.